Oi, 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 galerinha, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma retomada do conteúdo de matemática, conteúdo que a prof acabou de iniciar, né? São frações equivalentes. Então, em matemática, como a prof já tinha explicado, a prof vai dar o conteúdo e vou retomar, certo? Se tiverem dúvidas, já sabem, marquem lá, né, as dúvidas que a prof vai tirando nas nossas interações e também nas nossas interações individuais, certo? Então, nós vamos começar com a nossa retomada. Então, acompanhem lá. O prof vai colocar aqui o que eu fiz para a gente poder relembrar, que está aqui. Então, vamos lá. Frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que, aparentemente, elas são diferentes, mas que elas possuem o mesmo resultado. Sendo assim, elas representam a mesma parte de um todo, indicando a mesma quantidade. Lembra que a prof fez a interação com o papel, que vocês dobraram primeiro na metade, depois dobraram em 4, depois dobraram em 8? Então, isso é equivalente. É todas as partes em um todo só. Vocês viram que a gente dobrou uma folha em duas, fez duas partes. Depois nós pegamos aquela mesma folha e dobramos em 4. Fez 4 partes. Então, fração equivalente é isso. Ela é a mesma parte de um todo, de um inteiro, certo? Então, vamos para as noções básicas. Antes de mais nada, devemos lembrar que nas frações, o número localizado em cima é chamado de numerador. Tá aqui, ó. Numerador, ó. O de cima. E o que está embaixo é o denominador, certo? Então, lembrando isso. 2/4 e 4/8, ó, são números diferentes, são duas frações diferentes. Se a gente dividir o numerador e o denominador por 2 na fração 2/4 aqui, ó, obtemos o valor 1/2. Então, se a gente dividir aqui, tá? O numerador e o denominador por 2, nós vamos ter 1/2. Se a gente dividir o 4/8 por 2, a gente vai ter o valor de 2/4. E se dividirmos novamente por 2, temos o valor 1/2. Assim, as frações 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Olha lá, gente, é o que a gente fez com o papel. Ó, uma mesma parte, que é um todo, ó, inteiro, dividido uma vez, deu a metade. Depois dividido, este mesmo espaço aqui, esse mesmo todo, dividido em 4, ó. Então, lembrando que o denominador aqui, ele está dizendo a parte, ó, que eu dividi, certo? O numerador, que é o 1, é uma folha só, igual nós fizemos na nossa interação. Aqui, ó, foi 2 partes dividido em 4, olha lá. E depois aqui, ó, dividimos de novo em 8 partes, que tá aqui o número 8, ó. Tem 8 quadradinhos. Vejam que, ó, a parte pintada, ela é a mesma em todas as frações, ó. Mesmo com os números diferentes. Ó, eu pintei a mesma parte, eu pintei a metade de cada uma, certo? O que mudou foi que eu dobrei em mais partes. Agora, 3/4 e 9/12. Se dividirmos o numerador e o denominador da segunda por 3, se eu dividir aqui, ó, 9/12, 9/12, certo? Se eu dividir por 3, a gente vai ter qual resultado? O 3/4, certo? Então, ó, 9 divididos por 3 dá 3. 12 divididos por 3 dá 4. Então, tá lá, ó, lembrando que eu tenho que dividir tanto o numerador pelo denominador pelo mesmo número. Eu tenho que dividir 9 por 3 e 12 também por 3, certo?
Então, tá lá, ó, 3/4, ó. Por quê? Porque eu tenho lá 4 partes e eu pintei 3. E aqui eu tenho 12 partes e eu pintei 9. Olhem lá, ó, que eu pintei, olha lá, ó, a mesma quantidade, ó. Certo? Sobrou isso aqui nas duas, ó. Certo? A mesma quantidade sobrou aqui. Certo? Isso é uma fração equivalente. Tem que deixar elas iguais. Note que as representações de cada uma são diferentes, mas o valor numérico resultante é igual, certo? Para encontrar frações equivalentes, basta multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Esse número deve ser diferente de zero. Não posso dividir o numerador e o denominador por zero. Então, assim, na imagem a seguir, é possível perceber que em ambas as situações, a quantidade de pizza consumida é a mesma. Nesse caso, significa que 1/4 e 2/8 são uma fração equivalente. Olha lá, 1/4, ó. Presta atenção, eu pintei uma parte de 1/4. Mas na 2/8 eu pintei duas partes. Mas que, se eu for ver bem, é a mesma quantidade aqui, ó. Quer dizer que eu comi a mesma parte, olha lá, ó. A mesma quantidade. Só que aqui tem mais pedaços e aqui tem menos pedaços. Mas se eu for olhar a parte pintada, ó, é a mesma parte nas duas, certo? Isso, gente, são frações equivalentes. Como aqui, olha lá, aqui eu tenho um inteiro, aí eu dividi no meio. Eu fiquei com um meio, né? Uma parte dividida em duas. Aqui eu dividi em 3, aqui eu dividi em 4, aqui eu dividi em 5, em 6, em 7, em 8. Eu dividi em todas as partes de um inteiro. Eu usei o mesmo inteiro para dividir em partes. Então, eu faço fração. O numerador em cima, o 1, é por quê? Porque foi uma só, certo? Um prato eu dividi em várias partes. Então, cada vez que eu divido uma parte, eu aumento o número. Ó. Aqui eu dividi em 6, por isso um sexto. Aqui eu dividi em 7, por isso um sétimo. E aqui eu dividi em 8, por isso um oitavo. Certo? Então, gente, deixa a prof voltar aqui. Isso que a prof ia mostrar para vocês, certo? Então, vou mostrar aqui no meu quadro agora como que a gente faz. Por exemplo, tá? Se eu tenho aqui dividido em 4, certo? Aí eu tenho outro aqui que eu divido em 4 também, mas eu corto aqui no meio, certo? Então, olha só. Eu vou pintar aqui duas partes. Uma, duas. E aqui embaixo eu tenho que pintar, ó, a mesma quantidade, ó. Ó. Então, eu vou pintar um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Percebam que a prof pintou a metade da figura. Então, aqui eu tenho uma fração que fica o quê? Quantas partes eu pintei? 2. De quantos quadradinhos? 4. Certo? E aqui, quantas partes eu pintei? 4. De quantos quadradinhos? 8. Vejam que numa fração equivalente, eu pinto o quê? A metade, ó. A metade de 4 não é 2? Sim. A metade de 4 é 2, tá aqui. E a metade de 8 não é 4? É. Então, eu tenho aqui, ó, metades. Certo? Eu pintei as metades de cada figura, representando, ó, a mesma quantidade. Então, essas frações, elas são diferentes? São, mas elas são equivalentes. Por quê? Porque eu fiz a metade de cada uma. Certo? Se eu pintasse mais um quadradinho, não era equivalente.
certo? Então, a equivalente, o que que é? A metade de cada fração. Isso é fração equivalente, certo, gente? Então, por isso que a prof quis fazer isso, para mostrar para vocês a fração equivalente, para a gente poder ir avançar no conteúdo, ir mais para frente, certo? A prof vai colocar lá no Que Mágico um vídeo de uma explicação, mais ou menos como essa que a prof fez, tá? Para vocês entenderem, certo? Melhora um pouquinho. É mais um complemento para que vocês entendam um pouquinho melhor, certo? Então, gente, a prof vai dar também uma tarefa de casa, tá? Para vocês treinarem um pouquinho mais a frações equivalentes, tá? Vou passar lá no Que Mágico para que vocês copiem e resolvam no caderno, tá? Uns exercíciozinhos, só para a gente treinar a fração equivalente. E vai ter figuras, então quem quiser imprimir, pode imprimir e resolver no caderno, né? Resolver na própria folha e colar no caderno, que fica melhor, assim, porque vai ter figuras, então é legal imprimir, né? Porque desenhar todas as figuras já é um pouquinho mais complicado. Então, a prof vai colocar lá o arquivo para vocês imprimirem, certo? Então, vocês vão lá, vão imprimir, vão responder e colar a folha no caderno, certo? É de treino. Então, era isso. A aula é um pouquinho mais curtinha hoje, por quê? Porque a professora queria retomar isso com vocês, para que a gente possa avançar no conteúdo, certo? Então, é isso. Ficamos por aqui com mais um vídeo de matemática e beijos para todos, se cuidem.